O Tyrion, ele morreu em uma aplicação consistente do que ele servia, enquanto muitas pessoas aí também debates abstratos aí sobre esses assuntos. O Tyrion, ele viveu as ideias dele com muita intensidade. Eu vou dizer para vocês que não tem ninguém mais inspirador do que o Tyrion nessa vida. Não tem ninguém que defendesse em tese, quer dizer, hoje em dia, e em palestra, e ali em artigo, tudo mais, não tem ninguém, tudo bem que tem outras pessoas também, mas hoje em dia o Gil é alguém que me inspira muito. O Gil era uma pedra no sapato nas estruturas de poder. A vida humana e que eles são os únicos verdadeiros culpados por ainda estarmos aqui uma vez que é irreal a gente. Que outra pessoa no nosso século atual defendeu as nossas ideias como o Dilma fez publicamente, em 1988, Dilma já defendia o antinatalismo e o fim da vida, que é ética, todos os sofrimentos da vida humana. Agora, essa pessoa ter morrido de forma coerente com que a gente pensa dele, torna ele alguém totalmente único na nossa comunidade. Em 2017, como fundador e editor do TT Antinatalismo Magazine, o Dylan criou um espaço para vozes marginalizadas como as nossas compartilharem as suas visões tão marginais da vida e do sistema dos órgãos criados para proteger a vida como forma de lucrar e rir do nosso sofrimento e da nossa cara e proteger ademais as mulheres e as crianças, que se consolidiza através da lei que predicatoriamente dorme, que nos condena de um jeito que até coisas como ajudar alguém é um crime. O Jill era pacifista e como pacifista ele só podia salvar a si mesmo, mas ele deixou claro em suas obras, na verdade em sua única obra, o porquê é sempre melhor deixar de existir, de 2018, mas de sua escolha coerente, a sua opinião sobre a eutanásia involuntária e a eutanásia involuntária de crianças e bebês e adultos
ele envolve em um ato de compaixão terminar a vida de alguém sem seu consentimento. Casos em que a eutanásia involuntária é comprovadamente a única forma de evitar sofrimento extremo. Não tem porquê, não podemos decidir com autonomia fazer isso. Mas isso é um jogo há muito tempo. E dizem que nós não temos autonomia para decidir nada. E eles sugerem em um ato quase que de deboche sobre isso. E recomendam a psicologia como se o mundo não tivesse nenhum problema e não tivesse nada que invalidasse as experiências da vida como um todo, de pessoas como a gente. E é bem difícil de engolir isso quando eles continuam defendendo a vida até em casos extremos. Sua atitude mais parece um deboche e uma forma de rir da nossa cara e dizer que você vai engolir isso o Gil também, com todo o trabalho que ele fez, ele abriu discussões sobre o direito à morte voluntária por meio da eutanásia, que até hoje não é uma realidade para ninguém, para nenhum de nós. Após sua morte, ele recebeu um tratamento de total esquecimento, mas ele ainda é lembrado entre os nossos círculos. Os governos e religiões e corporações que insistem em dizer que a vida é intrinsecamente valiosa, né? Que a vida é muito valiosa, intrinsecamente valiosa. Eles nunca deixaram o tio desconhecido. E o pior, eles ainda tiveram a cara de pau de vir falar que o tio foi vítima de suas próprias ideias, né? Sempre que alguém que eles não podem criminalizar, né? As outras leis de proteção à vida faz isso, eles vêm com essa, não existe autonomia. Sempre vão transformar, né, nosso esforço em uma lição de moral coletiva para que ninguém passe nem perto de pegar, né, parada, mora no tabu que as pessoas têm contra ideias, né, que são agora ficam vistas como ideias perigosas, né, para ninguém passar nem perto. E assim evita, né, que os nomes fiquem que nem a gente. Eles não pintam a gente como agentes racionais, seres humanos, né? Até na morte, né? No nosso leito, quem é que dá todo esse histórico, né? De ter tido essa mesma poesia nas pessoas a vida toda, até lá a gente não vai ter sido agentes autônomos, né? Porque imagina uma situação, morreria, ele não foi um agente. Se ele fosse um agente autônomo da própria vida, ele seria muito bom, né?
sem capacidade, sem autonomia. Tudo que nós somos, né? Eles vão escancarar isso até quando a gente morrer. E a mídia admitir, a mídia tradicional admitir que alguém morreu por convicção e não por fraqueza, como eles colocam, ia abalar muita gente nessa mídia tradicional fizesse isso. As pessoas são vítimas de fraqueza mental, ou no caso pediam da gente, mas com a gente pode ser um pouco dos dois também, como vítima de suas crenças extremas. Ou seja, eles colocam a gente no mesmo lugar de uma pessoa que comete, que morre ali por causa de crenças moralistas, etc. Quando eles botam essa parada de ideologias extremas levaram a fazer isso, eles estão querendo colocar a gente como eles mesmos, eles crentes, né? De que já vai se libertar do sofrimento na Terra, né? Após 100 anos vividos aqui com a Organização Mundial. Para evitar o que eles chamam de contágio. Escuta o que eu estou falando, a Organização Mundial da Saúde e outras organizações assim são as máquinas de sofrimento. Eles têm todo o poder sobre as coisas morais científicas. Eles têm todo o poder narrativo sobre a vida e a não vida nessa terra. Eles têm, eles possuem sistemas de prevenção e eles dizem que a prevenção deve ser feita a todo custo e eles permitem intervenções para tratamentos sem consentimento. Agora, o que nós pedimos, né, seria ter direito ao nosso fim voluntário. Isso não existe. Agora, intervenções existem, gente. Existem intervenções, existem prisões e existem hospitais psiquiátricos.